Alô. Novamente, boa noite a todos. Eu quero dizer da minha satisfação de estar nessa noite de hoje, conversando um pouco com os senhores a respeito da reforma trabalhista, alguns impactos na engenharia, mas quero, antes de qualquer coisa, saudar aí o Instituto de Engenharia do Paraná e fazendo o cumprimento a todos os engenheiros presentes, assim como quero cumprimentar demais pessoas interessadas no assunto que também se fazem presentes. Então, é evidente que o tema reforma trabalhista está gerando bastante polêmica, até porque estamos prestes aí a completar um ano praticamente de reforma trabalhista. Eu quero rapidamente só deixar claro que aí está meu e-mail, inclusive meu telefone pessoal. Aqueles que quiserem, na sequência, mandar e-mail com dúvidas, eu fico à inteira disposição dos senhores para que nós possamos aí continuar essa conversa, até porque a reforma trabalhista, eu vou procurar levantar alguns aspectos importantes, mas jamais nós conseguiremos falar de toda ela, porque nós tivemos uma alteração bastante grande na CLT e em legislações também ligadas ao aspecto, ao contexto trabalhista. Pois bem, senhores, a reforma trabalhista e os impactos na engenharia. Essa questão da reforma trabalhista, há muito se discute, e por que de se fazer uma reforma trabalhista? Aqueles defensores, em especial, vou citar aqui o nome do deputado Marinho, que esteve à frente da questão da reforma trabalhista, muito se fala que é uma legislação arcaica da década de 40, com Getúlio Vargas, mas simplesmente dizer isso, no meu modo de ver, é uma ideia muito simplista da situação. Porque por mais que seja da década de 40, mais especificamente aí de 1943, com Getúlio Vargas, nós temos uma situação de que a grande maioria dos artigos foram modificados na CLT. E outras tantas leis esparsas se fizeram presente nesse contexto laboral. Então, não é simplesmente o fato de ser uma legislação da década de 40 que nós possamos falar em reforma trabalhista, ou ainda uma reforma talvez não ganhando os contornos e os aspectos que nós vamos passar a falar um pouquinho aí na sequência. A reforma trabalhista propriamente dita iniciou aí com a Lei 13.467 de 2017. Então, a partir de novembro de 2017, ela entrou em vigor. Agora, nesse ano, em novembro de 2018, nós vamos ter um ano de reforma trabalhista. E para que ela foi criada? Aqueles idealizadores da reforma trabalhista levantaram 3 aspectos principais: segurança jurídica, simplificação e liberdade. Então, vejam, senhores, que nós temos, com a reforma trabalhista, mais de 100 artigos retificados, mudados, incrementados na consolidação das leis do trabalho, e isso impacta em mais de 200 dispositivos da nossa legislação. Então, é uma reforma bem significativa. Para se chegar a isso, no mínimo, deveria ter sido discutido mais a legislação laboral. A maneira que foi conduzida essa reforma, de uma maneira muito brusca, para se chegar à Lei 13.467, evidentemente não acabou por não discutir a matéria mais a fundo e com pessoas que pudessem efetivamente falar um pouco mais a fundo da legislação laboral. Mas, pois bem, o que é a segurança jurídica tão mencionada aí com a reforma trabalhista?
Com os meus alunos em faculdade, eu procuro sempre dar exemplos. Talvez esse seja um mal de advogado, porque o advogado quer vivenciar, ele quer ver a situação na prática. Eu já dou um exemplo para os senhores. Artigo 71 da CLT e seus parágrafos. Ali nós temos situações de intervalo intrajornada, aquele intervalo que ocorre dentro da jornada. Ou seja, para ficar mais fácil, aquele intervalo de repouso e alimentação. Quando se tem uma jornada acima de 6 horas, obrigatoriamente, nós temos ou nós tínhamos um intervalo de pelo menos 1 hora. 1 hora a 2 horas. Mas o que ocorria, por exemplo, se o empregador concedesse, ao invés de 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, e isso ocorresse de forma habitual? Os julgados, eles não seguiam uma linha só. Alguns juízes entendiam que se teve 30 minutos, então faltou 30 minutos, esses 30 minutos teriam que ser pagos como hora trabalhada. Outros entendiam que essas horas deveriam ser consideradas como extra. E outra parte ainda dos juízes entendiam que deveria ser paga a hora cheia, 1 hora, independentemente de ter sido dado 20 minutos ou 30 minutos de intervalo. O TST, inclusive, estava inclinado no seu último posicionamento antes da reforma para que justamente se pagasse a hora cheia, independentemente daquela habitualidade de 30 minutos ou 40 minutos de intervalo. Isso gerava uma insegurança jurídica. Insegurança para todos. Segurança para o empregador e segurança até mesmo para o empregado. Com a reforma trabalhista, em especial esse artigo que nós estamos conversando, veio sacramentar essa situação. Hoje se pode reduzir o intervalo entre a jornada para 30 minutos, isso a pedido do empregado, mas se demonstrado que se trabalhou 30 minutos, 40, 45 minutos, que faltou, não será pago a hora cheia, vai ser pago aqueles minutos faltantes. Então, isso é a segurança jurídica, que caminha, evidentemente, com essa questão da simplificação. Então, vamos tornar mais simples a legislação, para que não haja esse ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? É o juiz fazendo lei. É o Tribunal Superior do Trabalho ditando regras. É o Tribunal Superior do Trabalho, como nós não tínhamos uma legislação específica para determinados assuntos, então o TST se via até mesmo na obrigação de dizer como é que deveria funcionar, como é que deveria ser a interpretação da lei muitas vezes, ou ainda se criar, nós já vamos ver aqui a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ou se editarem súmulas que passam a ter força de lei. Então, é o judiciário fazendo lei. Certo? Então, para evitar essa insegurança jurídica, é que a reforma veio para que não houvesse mais essas lacunas na lei. E, por último, uma das situações mais debatidas, que é a do legislado, ou melhor, do negociado sobre o legislado. Então, está se dando uma liberdade maior para os sindicatos chegarem ao consenso do que é melhor naquele contexto laboral. A lei ainda, além disso, além de permitir esse negociado sobre o legislado, claro que existem limitações para isso. Nós temos lá o artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos fundamentais. A empresa não pode negociar, o sindicato não pode negociar simplesmente deixar de pagar férias, deixar de pagar, de liberar o seguro-desemprego do trabalhador, jamais. Mas algumas situações podem ser negociadas. Pode ser negociada a questão da jornada de trabalho, por exemplo. Pode ser negociado esse intervalo de 30 minutos. Ok? Então, se criou essa liberdade maior. Essa
Essas são as razões maiores da reforma trabalhista. Mas na continuidade, gente, no que tange a reforma trabalhista em geral, no final de 2016, o Executivo encaminhou à Câmara dos Deputados o projeto para tratar desse tema. Então, ela foi aprovada em 26 de abril e a reforma trabalhista foi sancionada em 13 de julho de 2017. Isso, evidentemente, impacta na vida da construção civil. A reforma trabalhista, e por que ela impacta tanto na construção civil? É um exemplo clássico onde nós temos vivo a questão da terceirização. Mais do que nunca, nós temos na construção civil, e aí já me reporto aos senhores engenheiros civis, que vivenciam isso de forma contínua. Então, vejo, houve toda uma mudança na legislação. Hoje, evidentemente, nós não vamos poder falar de todas elas, mas foi criado o trabalho intermitente, foi criada a figura do trabalhador hipersuficiente, porque até então nós temos uma legislação que trata o trabalhador como hipossuficiente. Então, por isso é que se criou aquela máxima de que entrou na Justiça do Trabalho, o trabalhador alguma coisa vai levar. Então, não é bem assim que funciona. É porque, pelo fato dele ser hipossuficiente, no momento da dúvida, deveria ser concedido o pedido ao trabalhador. Então, no momento da dúvida, não de qualquer forma. Essa questão do hipossuficiente se quebrou muito, porque hoje foi dado um empoderamento a ele, através do sindicato, que tem o poder de negociar melhores condições para o trabalhador, quebrando-se justamente um pouco esse princípio do indúbio pró-operário. Então, a principiologia laboral, eu entendo que ela foi revista, ou deve ser revista, com a reforma trabalhista. Então, entende-se hoje que o trabalhador tem esse poder, esse empoderamento de negociação através do sindicato. Isso somente a prática vai dizer. A lei é muito recente para chegarmos aí a uma conclusão. Aqui nós entramos num aspecto, então, que chama bastante atenção e que é o aspecto, sem dúvida alguma, dos mais discutidos, que versa sobre a terceirização. O que nós temos em termos de terceirização hoje com a reforma trabalhista? Toda e qualquer atividade da empresa pode ser terceirizada. Atividade meio, atividade fim. Anterior à reforma, como é que funcionava? Via de regra, aquelas atividades meio poderiam ser terceirizadas. A atividade fim, ela não poderia ser terceirizada. Uma indústria de panificação. O fato de se fazer o pão é a atividade fim da empresa. Mas esse pão tem que chegar a outras empresas, tem que chegar a outros locais, então precisa ser transportado esse alimento. Esse transporte é atividade meio, não é atividade fim. Então era permitido que se fizesse a terceirização dessa atividade meio. Então isso, até então, era permitido. Além do que, existia uma legislação específica para a questão da vigilância, então o vigilante também poderia ser terceirizado, como também aqueles que trabalham com conservação e limpeza. Então essa era a regra que vigia até então. A reforma trabalhista veio acabar com tudo isso, por uma questão de insegurança. Porque, principalmente falando aqui da construção civil, vocês têm, na prática, que a construção civil, via de regra, é feita através de empresas que acabam executando várias etapas da construção civil. Muitos juízes não permitiam isso. Diziam, não, mas espera lá, isso está na atividade fim da construção civil, então não pode ser terceirizado.
e acabavam, muitas vezes, dando ações milionárias. O empregador sempre receoso com essa situação. Como é que eu vou trabalhar com uma situação como essa se eu não tenho segurança? O levantamento que foi feito, nós já vamos ver aqui adiante, que mais de 63% das empresas na construção civil trabalham de forma a contratar empresas que fazem a terceirização. Dessas 63%, quase 85% já disseram que vão aumentar a terceirização. Mas muitas delas, até então, tinham muita insegurança nessa contratação. Anterior à Lei 13.467. A 13.467, como nós já falamos no início, é a lei que trata da reforma trabalhista em geral. Ela fala da terceirização, ela fala do trabalhador hipersuficiente, fala do dano extrapatrimonial, do dano moral, que também tentou se balizar agora, fala da questão de jornada e assim por diante. A reforma trabalhista, ela abraça um leque grande de informações, mas também a questão da terceirização. Anterior à Lei 13.467, nós tivemos a Lei 13.429. O que versa a Lei 13.429? Ela veio alterar a Lei 6.019, que é uma lei de 74. O que versava, e ainda versa, a Lei 6.019 com as alterações da Lei 13.429. Vejam, senhores, altera dispositivos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 74, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências, e dispõe sobre relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiro. E aqui eu grifei justamente porque houve uma alteração radical em relação à terceirização. Aqui já se abriu a possibilidade de toda empresa poder terceirizar todas as suas atividades, se quiser. E essa terceirização pode ser da contratação de uma empresa que venha a prestar um serviço na tomadora, ou ainda que ela terceirize suas atividades para dentro dessa empresa terceirizada. Então, o leque de opções hoje é muito grande. As empresas vão sair terceirizando tudo? Eu não acredito. A não ser as grandes corporações, eu acredito que bancos, muitas vezes, esses planos de demissão voluntária, eu acho que muito ela existe por conta da possibilidade de se terceirizar, porque esse que está terceirizando, ele perde esse vínculo com o prestador de serviço. Por que isso é bom para o tomador? Primeiro, que ele está se desvinculando com a responsabilidade direta com esse empregado. E ele vai fazer um contrato com o prestador de serviço de uma forma globalizada. Quem vai ter que pagar ao trabalhador, ao empregado, é a empresa terceirizante. Então, ele se desincumbe dessa responsabilidade direta. Certo? Então, a Lei 13.429, ela veio justamente para alterar o trabalho temporário e para abraçar a questão da terceirização em geral. No meu modo de ver, foi falho o legislador esse ponto, porque o trabalho temporário, esse que é ditado pela Lei 6.019, que teve alteração agora pela Lei 13.429, ele dava a possibilidade de você terceirizar sob dois aspectos. Quais eram eles? Quando de trabalho em excesso em determinada empresa, ou ainda para a substituição de um empregado efetivo da empresa. E quando isso acontece? Exemplo bem prático para vocês. Shopping center, final do ano, dezembro, há uma demanda maior. Então se contrata o temporário através dessa empresa que cede mão de obra e ele vai ficar lá um determinado período
porque esse contrato, obrigatoriamente, ele tem que ser por escrito, é um contrato formal. Executou as atividades no mês de dezembro, no mês de janeiro, findou esse contrato, não existe mais. E a outra possibilidade é quando um determinado empregado efetivo de determinada empresa vem a adoecer, precisa ser substituído por outra pessoa, entra de férias, está recebendo um auxílio do INSS e precisa ser afastado, tem uma licença ou outra qualquer, então vem esse trabalhador dessa empresa temporária, ocupa o lugar do empregado efetivo, nesse período que ele está afastado, e depois o trabalhador efetivo retorna ao seu lugar e encerra o contrato de trabalho com esse que veio da empresa dessa terceirizante. Tá? Então essas são as duas possibilidades dentro da Lei 6.019. Mas com alteração, novamente eu friso, que aumentou justamente a possibilidade agora de se terceirizar. O trabalho temporário, hoje, ele pode ir até 270 dias, e por quê? Se dá a possibilidade de 180 dias e pode se prorrogar por mais 90 dias. Também se fala da quarteirização, porque eu tenho a minha empresa, a construção civil, aí eu contratei uma determinada empresa para fazer um determinado trabalho específico. Essa empresa que eu contratei, ela pode perfeitamente contratar uma outra. Então, ela pode quarteirizar. E qual é a responsabilidade minha, nesse caso, da minha empresa que eu terceirizei? Num primeiro momento, e sempre eu falo isso, no direito sempre você tem algumas lacunas. Você tem algumas possibilidades e algumas interpretações. Mas, no primeiro momento, a minha responsabilidade é a subsidiária. Eu, como tomador desse serviço. Então, aquela empresa, a terceirizante, justamente ela que deve pagar esse empregado. Deve pagar o salário, deve pagar o 13º, as férias, os depósitos do fundo de garantia. Se ela não pagar, o que acontece? Isso pode acarretar numa responsabilidade subsidiária da minha parte. Certo? Por mais que as perguntas sejam abertas ao final, através de... Se algum participante queira fazer algum comentário, fique à vontade, tá, gente? Vamos seguir adiante. Visão positiva da terceirização. Eu não vou aqui fazer um juízo de valor a respeito da terceirização, porque eu acho que só o tempo vai nos dizer se isso é positivo ou não. Eu acho que alguns apontamentos da reforma trabalhista são muito negativos para o lado do trabalhador. Em especial, por exemplo, quando nós falamos do trabalho intermitente, nós vamos falar dele adiante. Mas há muitos que defendem a terceirização, e vejo uma visão positiva da terceirização. As terceirizadas aportam a estrutura e a capacitação necessária a diversas etapas de uma obra. Na construção civil, tal divisão de tarefas colabora para impulsionar a eficiência, produtividade e competitividade. Então, o que isso quer dizer? Aquele que vai fazer a base do edifício, por exemplo, então vem uma empresa especializada para fazer isso. Após feita uma contratação, vem trabalhadores lá, número de 10, 15, 20 trabalhadores para mexer só com a parte elétrica. Outro vai mexer com outro ramo específico dessa construção. Então, teoricamente, há uma presunção de que esse tem uma especialidade para fazer isso. Então, os defensores da terceirização em geral falam muito nesse aspecto. Porque se chega a empresa que é especialista em determinada área, é evidente que o trabalho pode perfeitamente sair a contento, porque é especialista naquilo. Vejam, há atividades específicas ou de curto prazo que não justificam ou sustentam novas admissões na equipe fixa. Então, esse é um outro aspecto que pode ser levantado. Então, eu preciso desses que trabalham com a parte elétrica, eu vou precisar deles durante 3 meses. Por que eu vou contratar esses empregados de forma efetiva nessa construção
se eles, depois de 3 meses, não vão precisar estar presentes nesta obra. Então, essa é uma forma de se defender a terceirização, que é uma visão positiva. Mas o que acontece para aqueles que falam da questão negativa da terceirização? Isso permite que uma empresa da construção civil possa terceirizar seu quadro de engenharia. Buscam economizar em mão de obra com salários e condições precárias e segurança com a finalidade de obter cada vez mais lucro. Qual é a crítica aqui? A empresa tomadora desse trabalho, e sempre tem em mente que ela está contratando outra empresa. Tá? A terceirização ela não funciona, eu sou empresário, eu vou contratar uma outra empresa para determinado trabalho. Eu não estou contratando um empregado específico para colocar aqui na minha empresa de forma terceirizada. Certo? Então, é de uma empresa falando com outra empresa. O que os doutrinadores, aqui eu cito, aqui mesmo do Paraná, José Afonso D'Alegrave Neto, Eduardo Gunter, entre outros criticam. Porque quando você simplesmente terceiriza de forma geral, e aqui vamos fugir um pouquinho da área da construção civil. Se eu posso terceirizar toda e qualquer atividade, esse que veio, que é o terceiro, ele não vai se valer da convenção coletiva que eu tenho aqui na minha empresa. Ele vai se valer da convenção coletiva dessa empresa que é terceirizada. Isso, na maioria das vezes, acaba por precarizar o direito desses trabalhadores, porque eles vão acabar ganhando menos, eles não vão ter a possibilidade de fazer frente aos lucros da empresa no final do ano, entre outros benefícios que estão constando na convenção coletiva de trabalho dessa que é a tomadora. Então, essa é a crítica, quando se fala, não, isso está precarizando, é justamente por conta dessa situação. Tá? O salário que é ganho por esse efetivo, via de regra, não vai ser o mesmo salário daquele que está sendo terceirizado, a não ser que ele venha praticar a mesma atividade, com a mesma perfeição técnica muitas vezes. Então, aí você poderia até falar numa questão até de isonomia salarial. Mas é um outro aspecto. Via de regra é isso. Agora, há aqueles que defendem categoricamente a questão da terceirização. Cito para os senhores, o professor Ives Gandra, um dos maiores nomes do direito do trabalho, processual do trabalho. Quem criou, um dos idealizadores da lei, foi um juiz aqui do Paraná, o Dr. Marlos Melec, até tem o livro dele aqui, é um dos defensores da reforma trabalhista, evidentemente, porque ele participou ativamente disso, passou por uma sabatina junto ao Senado, das 9 da manhã até 16 horas da tarde, com perguntas e respostas muitas vezes bem acaloradas. Aqueles que quiserem, inclusive, assistir esse debate com senadores e deputados, é só digitar no YouTube, lá, Marlos Melec, reforma trabalhista, os senhores vão encontrar. Então, defende, evidentemente, porque isso estaria dentro de um quadro atual de um país que deve ser globalizado, que deve abrir suas fronteiras, um país onde deve prevalecer uma liberdade maior nas negociações e, como eu falei, se coloca um empoderamento para o trabalhador para que ele possa discutir as melhores vantagens, tanto para ele como para a empresa. E aí entra justamente a figura dos sindicatos, que, em princípio, são quem pode estar negociando as convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho. Tá? Então, aí nós temos uma visão positiva, uma visão negativa do que seja a terceirização. Eu acredito que cada um dos senhores tem uma posição formada em relação a isso também. Por que aqueles que são de esquerda, e aqui sem ideologia da minha parte, tá, gente? Eu estou levantando justamente pontos positivos de doutrinadores e pontos negativos aí também de doutrinadores,
mas principalmente aqueles de esquerda acreditam que os trabalhadores estão numa posição de inferioridade. E estando numa posição de inferioridade, não poderia estar se negociando várias das situações que a CLT hoje permite. Não poderia estar se dando ao luxo de terceirizar, porque existe, inclusive, um levantamento de que o maior número, por exemplo, de acidentes de trabalho ocorre com aqueles que são terceirizados. Esse é um dos pontos que também são levantados aí pelos doutrinadores. Aqui é aquela pesquisa que eu comentei com os senhores. Então, numa análise feita em 2016 pela Confederação Nacional da Indústria, revelou que 63% das empresas do setor da construção civil utilizam o trabalho terceirizado. Dessas, 84% pretende manter ou aumentar, e 72,4% relatam insegurança jurídica em relação a essa forma alternativa de prestação de serviço. Vejam, mais de 72% têm insegurança nesse tipo de contratação. Ou melhor, tinham. Vejam que essa é uma pesquisa de 2016. A reforma trabalhista iniciou a partir de novembro de 2017. Agora, essa quebra de insegurança jurídica, como eu falei para vocês, é um discurso muito simplista e digo para vocês e exemplifico isso. Tanto é simplista que nós tivemos uma lei que iniciou no dia 11 de novembro de 2017, quando chegou no dia 14 de novembro de 2017, foi editada uma medida provisória, 808. Mudou 17 artigos desta reforma, com implicação em vários incisos e parágrafos aí desses artigos. Então, aonde estaria essa segurança jurídica que precisou vir daí o Executivo, através da medida provisória, para dizer, não, isso aqui não está bem a contento. Isso é sinal que não foi discutida a matéria como deveria ter sido. No meu modo de ver, o que poderia ter sido feito é uma discussão muito maior, com lideranças do Brasil inteiro, seja do lado dos empregados, dos empregadores, com o Legislativo, com o Judiciário, com a OAB, e aí se chegar a um consenso daquilo que seria melhor no contexto laboral, e por que não se fazer um Código do Trabalho? Quando nós tivemos o Código de Processo Civil novo, quando nós tivemos o Código Civil novo, foram anos e anos e anos para se discutir a matéria e chegar na nova legislação. E daí, num curto espaço de tempo, se chega à reforma. É evidente que ela vai ter falhas. Não bastasse isso, nós temos ações de inconstitucionalidade que estão nos tribunais superiores justamente para reforma da reforma trabalhista ou ainda da inconstitucionalidade dela, se não como um todo, de boa parte dela. Então, isso ainda vai dar muito pano para manga. Recentemente, o que nós tivemos em relação à questão da terceirização? O Supremo Tribunal Federal, por 7-4, então vejam como a matéria ela é bem delicada. 7-4, quer dizer, é um número bem apertado para se chegar a uma definição do que é positivo ou não. O ministro Barroso, por exemplo, na discussão da questão da terceirização, disse justamente que nós estamos diante de uma civilização onde não podemos estar engessados, onde nós temos mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados, que existe uma infinidade de pessoas na informalidade, e diante dessa situação, deve-se ter uma terceirização generalizada, para que se possa abrir os postos de trabalho. Repito, eu particularmente não comungo desse entendimento. Eu acho que aquilo que pode acarretar um maior número de empregos é a economia funcionando bem. A partir do momento que a economia funcione bem, abre-se postos de trabalho, invariavelmente. Se eu estou trabalhando e ganhando pelo suor do meu trabalho, eu vou lá, eu quero comprar uma roupa melhor, eu quero comprar uma TV, eu quero comprar uma geladeira. E para se vender essa geladeira para mim e para outros trabalhadores, essa empresa que está me fornecendo a geladeira, ela vai precisar contratar mais empregados, e isso acarreta
no maior número de empregos, e não uma mudança tão somente na legislação laboral. Então, eu acho que se perdeu uma oportunidade aí de se chegar efetivamente a um Código do Trabalho. Esse Código do Trabalho, por que a CLT não é um Código do Trabalho? Nós tínhamos, na década lá de 40, várias legislações que tratavam de diversos assuntos no contexto laboral. Na época de Getúlio Vargas, foram chamados vários estudiosos da área trabalhista e compilaram essas leis. Fizeram a consolidação das leis do trabalho. Por isso, ela não é um código do trabalho, ela é uma consolidação. Repito aos senhores que no transcorrer aí de 43 para cá, a legislação que talvez tenha mais sofrido alterações foi a trabalhista. E quando não sofreu alteração, muito do ativismo judicial que eu comentei com os senhores, dessa interpretação da lei através dos magistrados, em especial do Tribunal Superior do Trabalho. Mas vamos lá. Rapidamente, anterior à súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que era a única legislação que falava da terceirização em geral, nós tivemos a súmula 256. Então, ela permitia a terceirização para os casos de trabalho temporário, pela Lei 6.019, e também no caso de vigilância. Então, vejam, isso de 1986. Posterior, nós tivemos a súmula 331, justamente para confirmar essa situação da terceirização através lá da Lei 6.019, mas também para abraçar a terceirização dos casos de atividade meio, conforme nós havíamos conversado. Existiu legislação para isso? Não. Foi o Tribunal Superior do Trabalho que, através da súmula, acabou justamente direcionando para aquilo que poderia ou não poderia ser feito em termos de terceirização. Lógico, aqui também há outros incisos que falam da questão da administração pública, da responsabilidade direta ou subsidiária, mas aqui, no contexto da nossa aula, o que mais interessa é essa situação do inciso 4, que diz que não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, firmou a questão da conservação e limpeza também, bem como de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador de serviço. Então, isso não existe mais. Isso não existe mais. Quando eu mencionei para os senhores no início que a questão da construção civil ela está intrinsecamente ligado com a terceirização, e não vejo, por exemplo, na construção civil, a impossibilidade, mesmo anterior à reforma, de você fazer as atividades que não sejam de uma maneira que se possa estar terceirizando. E isso a própria CLT já direcionava quando do artigo 455, que dizia que nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro. Aí, na sequência, se diz que o empreiteiro, o dono da obra, ele poderia entrar com uma ação regressiva contra aquele para quem ele terceirizou a obra e acabou não pagando os empregados, certo? Então, a CLT já previa essa situação. Mesmo assim, existia uma insegurança, aqui nesse caso, uma insegurança jurídica bastante grande, porque o empreiteiro ou o dono da obra tinha receio de contratar um terceiro, e esse terceiro, se não pagar, como é que vai ficar a situação? Será que eu posso efetivamente estar terceirizando isso? Será que o vínculo não vai acontecer diretamente comigo? E esse vínculo empregatício pode acarretar muitas vezes em ações de numerários bem expressivos. Então, se criou essa situação que agora acabou.
Num primeiro momento, pelo menos, ela acabou. Então, eu deixei algumas regrinhas aqui para determinar aquilo que se deve ou não fazer quando da contratação. As 9 principais regras para a contratação de subempreitadas. O contratante, aquele que é o tomador, é pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviço determinados e específicos. Então, aquilo que eu falei para os senhores, quando está se fazendo a contratação, é a contratação de uma pessoa jurídica. Você não está contratando, você não está terceirizando um trabalhador. Aí, evidentemente, não se pode permitir, né? Porque existiria uma diferença muito grande nessa negociação. E você chegar diretamente para o trabalhador e falar, olha, meu filho, você só vai poder trabalhar aqui, mas você não vai poder receber teu 13º, tuas férias, mesmo que isso seja uma afronta à Constituição Federal. Então não pode. Tá? Não pode. É a empresa que vai estar prestando esse serviço, essa terceira. O prestador de serviços, a terceirizada, deve ser uma pessoa jurídica de direito privado, destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. O objeto do contrato deve ser a execução de um serviço determinado e específico. Os funcionários não podem ser utilizados em atividades diferentes daquela prevista no contrato. Ou seja, seu contrato para fazer uma atividade específica, que seja a base do edifício, por exemplo, eu não posso simplesmente chegar para esse trabalhador e falar, olha, eu quero que você faça também aqui a colocação das janelas, por mais que isso nós vivenciemos na prática em todos os dias. Mas, via de regra, não deveria. Tá? Teoricamente, não poderia. Os serviços devem ser executados em lugar especificado no contrato, podendo ser tanto na sede da empresa contratante, como em outro local, isso também nós já conversamos, como em obras de terceiro. O contratante é responsável pela segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. Né? Essa é uma responsabilidade do contratante. A responsabilidade de fazer o pagamento é desse terceiro, do prestador de serviço. Mas a questão que envolve segurança e medicina do trabalho, isso é de responsabilidade do tomador. A retenção de INSS de 11% é obrigatória, exceto para empresas da construção civil, enquadradas na desoneração da folha de pagamento, quando passa a ser 3,5%. A responsabilidade do contratante é subsidiária em relação às obrigações trabalhistas. Isso significa que, se houver uma reclamação por falta de pagamentos de verbas trabalhistas, a empresa contratante terá de arcar com a despesa somente caso a contratada não possua recursos. Também isso já ficou claro no que eu disse anteriormente, acredito eu. Então, só para frisar, atividades fim são aquelas que definem o que a empresa faz, que identificam a área de atuação do mercado. É aquele objeto da empresa. E a atividade meio são serviços secundários, mas necessários para o funcionamento de uma empresa. Por exemplo, a limpeza, a segurança em shopping center. Mas, repito aos senhores, agora não existe mais essa situação de atividade meio e de atividade fim. Todas as atividades podem ser terceirizadas. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse julgado recente? Existem mais de 4.000 processos em Brasília para serem julgadas questões voltadas à terceirização. Se ela é lícita ou não é lícita. Isso considerando período anterior à legislação, anterior a novembro de 2017. Então, processos que estavam parados lá em Brasília foram avocados, 2 processos foram para a pauta. Com esses processos se deu uma repercussão geral. Então, o Supremo Tribunal Federal tem essa vocação, que é justamente de dar uma repercussão geral. O que quer dizer isso? A partir de agora, aqueles processos que ainda não transitaram em julgado, ou seja, aqueles processos que ainda estão se discutindo, muitas vezes foi marcada uma audiência inicial, só está indo para audiência de instrução, esses processos estão fadados à improcedência, porque o Supremo Tribunal Federal disse que aqueles processos anteriores também devem ser julgados desta forma, considerando favorável pela terceirização geral. Certo? Então, essa foi uma decisão agora, dia 30 de agosto, bem recente.
A relação que antes era bilateral passa a ser trilateral. No caso da construção civil, o trabalhador irá executar os serviços para uma construtora, mas será contratado e pago por uma empreiteira. Então, é também o que nós falamos agora. Se contrata a empreiteira é que vai fazer o pagamento para esse trabalhador, e eu que estou tomando o serviço, aqui eu sou o tomador de serviço, eu vou pagar conforme aquilo que eu pactuei com esse terceirizado. Certo? Deixar claro assim para os senhores o seguinte: esse material eu já disponibilizei para o Instituto, então aqueles que quiserem, evidentemente, podem ter acesso, é livre para os senhores. Como também está meu e-mail aí, meu telefone, fiquem à vontade para as indagações que quiserem fazer, não só hoje, mas posteriormente, se tiverem mais dúvidas, eu fico inteira à disposição de todos aí, tá? Então, é a questão voltada à responsabilidade subsidiária, isso se sacramentou também com a lei. Hoje, a responsabilidade do tomador, ela é subsidiária, ou seja, primeiro se esgotam todas as tentativas de receber, o trabalhador, ele vai entrar com ação, se for o caso, contra essa empreiteira. Se a empreiteira não tiver condições, não tem dinheiro, não tem bens, se esgotaram todas as formas de tentar receber, não recebeu, aí ele pode cobrar do tomador de serviço. Então a responsabilidade dela é subsidiária. Também isso está sacramentado, isso está na própria legislação. Ou seja, as construtoras podem terceirizar qualquer uma de suas atividades, assim como as empreiteiras, delegando serviços de fundação, reboco, sondagem, projeto, instalação, pintura, cerâmica, exatamente aquilo que nós conversamos. Então, vem com a questão da especialidade para fazer determinada atividade. Uma das situações que se levantou é que a gama de diversos setores do mundo laboral não poderia, não deveria ser tratado de uma forma só. Eu entendo que no setor da engenharia civil, na construção civil, isso está meio que pacificado, né? Essa forma de se terceirizar para chamar justamente essa questão da especialização. Agora, outros ramos de atividade eu acho complicado, acho bem complicado. Então, se tratar todos de uma forma só, eu acredito que isso seja um aspecto negativo, mas, repito, isso nós só vamos poder ter realmente noção a partir daqui a algum tempo, se realmente a nova legislação deu resultado ou não. Até agora, eu vejo que não, né? Nós continuamos com um número de desempregados muito grande e isso realmente causa uma tristeza bastante grande. Quando nós temos pessoas que não têm condições de trabalhar, que chegam em casa, não tem o que dar para o seu filho, para a sua filha, isso evidentemente acaba acarretando prejuízos de ordem moral para essa pessoa, que são muito grandes. No meu livro eu falo um pouco de algumas síndromes, como burnout, que é do esgotamento, mas também eu trato do assunto do desemprego, porque o desemprego é algo que acaba com o ser humano. Você não ter condições de poder proporcionar para o teu filho, para si, um mínimo para a subsistência, isso leva muitas vezes as pessoas a suicídio, né? Em casos extremos, infelizmente. E evidente que nós não podemos culpar essa pessoa que chegou a esse extremo, porque só ele sabe o que passou para estar naquela posição. Então, novamente, gente, somente pessoa jurídica de direito privado pode terceirizar trabalhadores. Ou seja, a empresa prestadora do serviço deve possuir CNPJ. Não é permitido terceirizar serviço de pessoa física. Então, isso fica bem claro. O empregado deve ter subordinação direta com a empresa prestadora de serviço. Por que isso? Nós temos o artigo 3º da CLT, que ele vai dizer o que é um empregado. Com o artigo 2º vai dizer o que é o empregador. Mas, entre os requisitos para se chegar à conclusão do que é empregado,
está a questão da subordinação. Um deles é a habitualidade, pessoalidade, contraprestação salarial, e talvez o mais importante deles seja justamente a subordinação. Quando você demonstra que a tua subordinação não está com o prestador de serviço, mas está com o tomador, aí você pode descaracterizar esse trabalho terceirizado e pedir a caracterização do vínculo de emprego direto com o tomador de serviço. Então, o artigo 3º da CLT, ele não foi revogado. O artigo 9º da CLT, que fala da questão de nulidade dos atos jurídicos laborais, também não foi revogado. Então, quando nós temos essa situação falando do trabalho que tem que ser subordinado ao prestador de serviço e não ao tomador, se conseguir demonstrar que o vínculo se deu diretamente com o tomador, você quebra essa linha de contratação e passa a ter os direitos contratuais com a tomadora. O que implica isso? Implica que a tomadora vai ter que pagar muitas vezes um salário diferenciado, então são diferenças salariais, isso vai, pagando-se valores diferenciados, isso vai impactar no 13º, nas férias, no descanso semanal remunerado, no fundo de garantia, além de outros benefícios que, porventura, a convenção coletiva tenha dessa tomadora de serviço. O empregado que for demitido não poderá prestar serviço na qualidade de empregado terceirizado para o mesmo empregador pelo prazo de 18 meses. É a chamada quarentena. Então, eu tenho o trabalhador aqui comigo, ele pode ser terceirizado amanhã ou depois de 18 meses, lógico, através de ele pode constituir empresa para ele e vir prestar o serviço. Mas para que isso ocorra, tem que se respeitar essa quarentena. Para que se criou isso? Para evitar essas demissões em massa e contratações tão somente através de terceirizadas. Então, você dá esse espaço de tempo para que justamente não se venha fraudar o fim buscado pela legislação. O empregado terceirizado não pode executar atividade distinta que foi contratado com a prestadora de serviço. Também esse é o meio, muitas vezes, de se quebrar a terceirização. Então, se foi contratado para determinada atividade, ele não pode ser deslocado para outras atividades. Aí você descaracteriza esse trabalho terceirizado e postula o vínculo direto com o tomador. O empregado terceirizado tem os mesmos direitos que o empregado da tomadora relativos à alimentação. Veja que há uma limitação aí. Relativos à alimentação, transporte, atendimento médico ou ambulatorial, treinamentos, medidas de proteção à saúde, medidas sanitárias, segurança do trabalho, instalações adequadas à prestação de serviço. Veja, não se fala aqui em salário. Não se fala em salário. Não se fala em outras condições específicas da convenção coletiva do tomador, que é diferenciada do prestador de serviço. O tomador tem o dever de fiscalizar a idoneidade trabalhista da empresa prestadora para com seus empregados. Isso parece bastante óbvio. Então, nós temos ali a questão da terceirização. Espero que tenha conseguido passar para os senhores, mas, repito, fico aí à disposição para que nós continuemos a nossa conversa. Senão hoje, aí na sequência, eu estou inteira à disposição de cada um dos senhores. Outra figura que se tentou direcionar junto à CLT, que na verdade já existia. Quando nós falamos no trabalhador empregado, regido pela CLT, conforme artigo 3º, os requisitos lá da subordinação, continuidade, habitualidade, contraprestação salarial, é evidente que esse trabalhador, ele não tem autonomia. Ele entra dentro da empresa, ele vai prestar seu serviço conforme determinação da empresa. E é lógico que isso é legal. Eu tenho a minha empresa, eu vou determinar como é que eu quero que esse trabalhador faça suas atividades. Todos os trabalhadores, né? Agora, se ele, no exercício da sua função, agir de forma autônoma, aí poderíamos ter essa figura do trabalhador autônomo. E é isso que a CLT tentou, pelo menos, regrar. Isso, na prática, ainda vai causar bastante polêmica.
Mas vejam, a contratação do autônomo, cumpridas por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º desta consolidação. Qual é a celeuma que se cria em cima disso, gente? Quando nós temos essa situação do autônomo, a própria medida provisória, ela já veio incrementar alguns parágrafos para justificar o que seria esse trabalhador autônomo. Tentou ainda dimensionar ainda mais o que seria esse trabalhador autônomo. Como a medida provisória caiu, e por que ela caiu? Porque existe um prazo para ela ser apreciada e efetivamente passar a valer. Se o Congresso não aprova a medida provisória, ela ou ainda não vai para a apreciação das casas, ela simplesmente perde o efeito. Então, ela tem um prazo de vigência de 60 dias, prorrogado por mais 60. Então, ao final de 120 dias não foi julgado, ela perde totalmente seus efeitos. Então, se tentou ainda exemplificar melhor essa forma do trabalhador autônomo, enumerando o representante comercial, por exemplo, outras figuras que têm uma certa autonomia no seu trabalho, para justamente justificar essa figura do trabalhador autônomo. Então, ele não é empregado da empresa, ele tem autonomia. Vamos falar especificamente do representante comercial. Há uma lei específica que trata do representante comercial. O engenheiro também tem uma lei específica que trata da questão da engenharia. Se um engenheiro foi contratado para fazer determinada obra, mas ele tem que todos os dias se reunir com a empreiteira, prestar contas do que está fazendo, tem que chegar na empresa, né, chegar na construção, tem que bater cartão, tem que passar relatório todos os dias para a empreiteira. Você pode, com isso, quebrar essa questão de autonomia. É lógico que, muitas vezes, a diferença entre ser empregado e ter autonomia é uma diferença muito tênue. E muitas vezes um juiz pode julgar de uma forma e o outro de outra. No escritório, nós atuamos para algumas empresas, mas também advogamos para empregados. Nós já tivemos situações onde nós buscamos o vínculo, onde se ditava essa autonomia, e ganhamos algumas ações, e outra que caiu com juiz diferente, mas mesmo com prova emprestada, o juiz deu improcedente. Então, eu repito, senhores, às vezes a diferença é muito tênue entre ser um autônomo e ser um empregado. Mencionei a questão do representante comercial. O representante comercial, ele tem a sua área de atuação. Agora, imaginem, senhores, que ele tem lá uma meta a ser cumprida, ele tem que prestar contas quase que diariamente para a empresa daquilo que vendeu ou que não conseguiu vender, fazer relatórios, ir para reuniões quase que diariamente. Ele tem autonomia? Você está quebrando a autonomia desse trabalhador. E a partir do momento que você quebra, ele justamente passa a ser empregado. Quem vai declarar isso, evidentemente, é uma ação declaratória, é o juiz da Justiça do Trabalho. Tá? Mas existe agora a figura do autônomo na CLT. Tá? Então, no caso dos engenheiros e de outras profissões regulamentadas, em especial de atividades intelectuais, e aí cito, evidentemente, também a figura do engenheiro, é preciso entender que não se pode aderir regime MEI. Essa é a regra. Eu sei que existem particularidades, existe a questão de prestação de serviço, administração pública, a prestação de serviço também no setor privado, tá? Mas só para que os senhores tenham uma noção de tudo isso. Deve-se, portanto, abrir uma microempresa ou então registrar-se junto à prefeitura de seu município enquanto autônomo. Pejotização. Diante de tudo aí que nós falamos até agora, nós temos a terceirização, nós temos o trabalhador autônomo. Agora, se a empresa
quiser burlar tudo isso, eu vou contratar como autônomo ou eu vou terceirizar, justamente para não pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, porque é evidente que isso acarreta numa diminuição daquilo que a empresa vai pagar. Muito se discutia a questão do médico, agora também caiu, porque o médico também pode ser terceirizado no hospital. Mas, via de regra, os hospitais contratavam os médicos na sua atividade fim, e também essa questão da atividade fim muitas vezes é discutível, mas vamos partir do princípio que a atividade fim está relacionada às atividades do médico dentro do hospital. Só que eu não vi até hoje um médico ser contratado diretamente pelo hospital. Ele contrata a empresa. Aí essa empresa, ela vai funcionar, na maioria das vezes, com 2, 3 médicos que compõem essa empresa e passa a prestar serviço para o hospital e ele dá nota fiscal em contrapartida pelo aquilo que está recebendo. Mas se você consegue demonstrar que esse médico, por exemplo, ele tem que agir conforme os ditames do hospital, ele tem que participar de reuniões quase que diariamente para prestar contas do número de pacientes que atendeu. Se ele não pode administrar aqueles remédios que ele acha que são pertinentes, mas tem que ser remédios que o hospital diga que são os possíveis para ele poder estar administrando. Vocês, senhores, não entendem que isso está quebrando justamente essa questão de autonomia desse profissional? Repito, muitas vezes essa diferença entre ser um empregado e ser um autônomo e ser um terceirizado, ela é muito tênue. E as disputas judiciais ainda nesse sentido vão continuar. Hoje existe um receio maior do trabalho. Eu vejo quando um trabalhador chega no escritório e fala: César, eu preciso entrar com uma ação contra... mas já me disseram que se eu perder eu vou ter que pagar. É isso mesmo? O que mudou com a nova legislação, em termos específicos? Daquilo que o trabalhador precisa pagar numa eventual perda da ação. Ele entra com a ação e está pedindo 50 mil reais. Primeiro, ele vai ter que liquidar. Hoje você não pode simplesmente entrar com a ação e não apontar aquilo que efetivamente aquele trabalhador está querendo. Então você vai dizer que o número de horas extras dele vão dar 20 mil reais, o adicional de insalubridade que não foi pago vai dar 5 mil reais, e outras verbas que você pediu também vão dar mais 5 mil reais. Então você soma isso, 20 mil mais 5 mais 5, isso chegaria a 30 mil reais. Aí você dá o valor da causa de 30 mil reais. Aí foi para a primeira audiência, não teve acordo. Numa segunda audiência, as testemunhas não foram bem, não falaram o que efetivamente aconteceu, ou de repente não foi isso que esse trabalhador lhe contou, que efetivamente aconteceu. Então você não conseguiu provar aqueles 30 mil que você colocou na tua petição inicial. O que vai acontecer? O juiz apenas considerou 15 mil. Estava pedindo 30, conseguiu 15. Então ele sucumbiu em 15 mil reais. Essa sucumbência de 15 mil reais pode acarretar valores que o trabalhador pode vir a pagar para o advogado da parte contrária, que vai variar de 5% a 15%. Então esse é um receio. E se criou também um certo receio nos profissionais advogados, no sentido de fazer a liquidação. Porque hoje, obrigatoriamente, você tem que liquidar. E muitos não sabem fazer cálculos específicos. Então isso acabou realmente reduzindo em muito. No primeiro momento aí foram cerca de 40% das ações trabalhistas. Tinha que ser reduzido, eu acho que tinha que ser mais profissionalizado. Com isso se profissionaliza. O advogado vai ter que saber o valor, ele não vai poder pedir simplesmente chegar lá e, olha, eu quero 50 mil reais de indenização por dano moral. Porque a Justiça do Trabalho não vai dar 50 mil reais. Ela pode entender que é 5, que é 10 no máximo. Então não adianta pedir 50 mil. E hoje o advogado tem que tomar cuidado com isso, senão pode acarretar um prejuízo para esse trabalhador
que pode refutar essa questão da sucumbência se apresentado uma declaração dizendo que ele não tem condições de arcar com custas processuais ou eventual sucumbência dentro do processo. Tá? Mas essa também é uma mudança que houve com a reforma trabalhista. Então, quando eu falei da questão de se provar que ele é empregado ou não dessa tomadora, as empresas muitas vezes se valem dessa pejotização, que é o termo utilizado justamente para tentar fraudar a legislação, dizendo não, ele é autônomo, ele é um terceirizado. Então, dentro desse instituto da pejotização, você entra muitas vezes com a ação, diz que houve essa situação da pejotização e pede o vínculo empregatício com esse tomador. Esse princípio da primazia da realidade é justamente o que prevalece na Justiça do Trabalho, porque você pode chegar lá com inúmeros documentos demonstrando, ó, tá aqui, ó, foi feito contrato com esse trabalhador, ele realmente prestou serviço, ele era autônomo, não, na verdade ele prestou serviço lá para terceirizante. Mas o que vale na Justiça do Trabalho é o princípio da primazia da realidade. Então, se a realidade demonstrar que ele era empregado, quebra-se todos esses contratos que foram feitos, aí você demonstra a fraude, para justamente direcionar para um vínculo empregatício. Criou-se também, com a reforma, a figura do trabalhador hipersuficiente, que eu havia comentado lá no início da nossa fala. O que é esse trabalhador hipersuficiente? É um trabalhador que pode negociar diretamente com a empresa, mesmo situações adversas àquilo que a própria convenção coletiva ou o acordo coletivo vem a ditar. Eu até citei ali a questão de intervalo para 30 minutos. Pode ser negociado isso diretamente. Então, esse trabalhador ele pode negociar diretamente com a empresa. Foi feito um levantamento que menos de 3% dos trabalhadores no Brasil poderiam se enquadrar nessa situação. Então, quem são esses hipersuficientes? São aqueles que ganham mais de 2 vezes o teto da Previdência Social, que hoje é de 5.645, perdão. Hoje isso totaliza um pouco mais de R$11 mil, e ele necessariamente tem que ter curso superior. Tá, eu, sinceramente, acho que nesse aspecto da letra da lei foi um despropósito. Não vejo isso como natural numa relação de trabalho. Eu acho que se quebra tudo que se constrói, toda a principiologia do direito do trabalho. Mas existe essa figura agora que pode estar negociando alguns direitos. Repito, senhores, ele não vai poder negociar direitos indisponíveis, como aqueles ditados pelo artigo 7º da Constituição Federal, que são direitos fundamentais, certo? Então, ele não pode simplesmente dizer, não, eu não preciso receber o meu 13º, eu não preciso receber minhas férias, não preciso receber hora extra, não é assim que funciona. Mas, eventuais direitos que são consignados em convenção, o acordo coletivo, por exemplo, ele poderia estar debatendo isso diretamente com a empresa, não recebendo tal qual outros trabalhadores da empresa, porque ele é um trabalhador hipersuficiente. Caminhando já para o fim aqui, pessoal, porque eu sei que nosso horário está, se não expirou, está bem próximo disso, mas eu acho que já passamos aí até do nosso tempo normal, tempo que nos foi dado. Banco de horas. Nós tínhamos a questão do banco de horas, já havia previsão para isso. Então, se fazia o banco de horas, onde o trabalhador poderia, num determinado período, trabalhar até 2 horas a mais durante esse período, e depois você acabava fazendo a compensação. Dentro de um ano, geralmente, isso vinha condicionado muitas vezes em própria convenção coletiva de trabalho e às vezes em acordo coletivo de trabalho. Hoje se abriu um leque maior. Quando houver a compensação dentro do próprio mês, não há necessidade, inclusive, de se ter acordo por escrito. Então, presume-se um acordo tácito.
Então, o trabalhador fez determinadas horas extras em determinado dia, se for compensado dentro do mês, não há necessidade de ter acordo por escrito. Aí você pode fazer essa compensação num período de 6 meses ou ainda de 1 ano. Se for a compensação dentro de 1 ano, aí sim tem que ter a participação sindical efetiva. A jornada 12 por 36, ela ficou agora mais ampla, apesar de que existem inúmeras críticas sobre ela. A jornada 12 por 36 funcionava para quem? Vigilantes, para médicos que faziam plantão, enfermeiros. Agora, se aumentou o leque de possibilidades, todos os trabalhadores, em princípio, poderiam estar dentro dessa norma de jornada 12 por 36. Existem algumas legislações que já previam isso. A Lei Complementar 150 de 2015, que trata do doméstico, por exemplo, ela já fala da jornada 12 por 36. Porque os cuidadores, por exemplo, né, que são enquadrados como domésticos também, esses cuidadores, via de regra, precisam ficar acordados a noite toda para cuidar de uma pessoa de idade, uma pessoa adoentada. Então, ali já tem a previsão. Outras legislações também já previam, mas quis a CLT aumentar essa situação para que possa ser concedido em jornadas 12 por 36 de uma forma mais generalizada, apesar de diversas críticas a respeito. Contrato intermitente. Esse, para mim, é o que me chama assim, mais atenção no sentido de afronta aos direitos fundamentais, aos direitos do ser humano enquanto trabalhador, apesar de que existem vários doutrinadores que defendem esse tipo de trabalho. Esse trabalhador ele pode ter vários contratos assinados ao mesmo tempo com diversas empresas. Um exemplo que eu posso dar para os senhores. Uma pessoa que mexa com a parte elétrica, então ele vai firmar contratos registrados com várias empresas e não pode ser um trabalho habitual, isso pelo menos a doutrina está caminhando nesse sentido. É aquele trabalho que vai ser chamado eventualmente. Então, para trocar toda a parte elétrica aqui, ele foi chamado. Esse contrato pode ser feito por um prazo exíguo de dias, pode ser feito por meses ou mais. Então, veja, o trabalho intermitente não pode ser utilizado para qualquer trabalho realizado de tempos em tempos, mas o não habitual. Apesar da lei não falar isso. Esse é o entendimento que eu tenho e é um entendimento que muitos doutrinadores também caminham para se falar, porque senão não teria sentido, né? Você contratar de forma intermitente, e esse trabalhador ele vai ganhar de forma proporcional ao trabalho dele, então muitas vezes recebendo, como é proporcional, recebendo menos do que outros trabalhadores da empresa. Mas é uma possibilidade também, hoje, pelo artigo 443, parágrafo 3º, de ter a figura do trabalhador intermitente. Intervalo intrajornada. O que mudou, em especial, na questão do intervalo intrajornada, que é aquele período para descanso e alimentação? O artigo 71 da CLT, em seus parágrafos, fala que a partir de 6 horas ou mais de trabalho, você tem um direito assegurado de ter um intervalo de 1 a 2 horas. Hoje, a legislação permite o quê? Que se tenham 30 minutos, ao invés de você ter 1 hora. Claro que não necessariamente 30 minutos, você pode acordar com a empresa um intervalo de 40 minutos, de 45 minutos. Agora, isso para que seja um benefício para o trabalhador, para que ele possa sair mais cedo. Ao invés de sair às 5h30, ele vai sair às 5 horas. Agora, a pergunta que eu faço é que se ele não sair às 5 horas e fez só 30 minutos, aí, evidentemente, penso eu que poderia estar descaracterizando esse acordo que foi feito para se sair 30 minutos antes. Porque o sentido da legislação
é justamente para que ele possa ter um benefício de poder sair um pouco antes. E se perde totalmente o sentido quando esse trabalhador vem e precisa necessariamente ficar fazendo hora extra, por exemplo. Então não faz sentido essa redução do intervalo entre a jornada, mas hoje há uma possibilidade e ele deve ser um pedido do trabalhador. Então o trabalhador vai pedir, mas o sindicato deve, obviamente, também participar dessa negociação. Nós advogamos para a Faculdade Educacional Araucária, na cidade de Araucária, aqui perto, e me ligaram perguntando se poderia estender isso a todo trabalhador. Eu falei, se todos os trabalhadores quiserem e façam isso de próprio punho, e, além disso, nós vamos levar isso ao sindicato para que tenha o aval sindical, sob pena de nulidade. Tá? Então, essas mudanças, essas transformações na legislação vão ainda criar muita celeuma. Por mais que um dos requisitos seja a segurança jurídica, em muitos aspectos isso já está se gerando muita discordância. Horas in itinere é outra situação. A lei, da forma que estava sacramentada na legislação anterior, ela permitia, ela dizia que aquele trabalhador que não tenha condições de fazer uso de transporte coletivo, porque mora no campo, porque a empresa é local afastado, ou ela trabalha de noite e à noite não passa o ônibus. E quando a empresa chegar, se fornecesse o transporte para ela de forma gratuita, pelo fato de não ter condução que eu leve até lá, e depois eu leve para casa, esse período de transporte era considerado como hora trabalhada. Com a nova legislação, isso acabou. Então, essas horas não mais são consideradas como horas trabalhadas, porque não são horas à disposição do empregador. Essa figura aqui do trabalho home office, já partindo aí para o final, tá, gente? Já existia a figura daquele, hoje em dia, com as novas tecnologias, isso é algo que deveria, evidentemente, ser disciplinado e foi agora com a CLT. Artigo 62, primeiramente falando dele. Aqueles que estão ali enquadrados não fazem jus à hora extra. Então, aqueles cargos comissionados ou trabalhadores que façam serviço externo que não tenham condições de ser feito o controle de sua jornada. Com esses trabalhadores, via de regra, não têm direito à hora extra. E se criou a figura do trabalhador através do teletrabalho, que faz o seu trabalho em casa e, em princípio, ele não tem direito também à hora extra. Por que eu digo em princípio? Porque também tem que ser dado uma liberdade para esse trabalhador para executar suas tarefas, porque se você obriga esse trabalhador a estar com o seu computador ligado porque deu um problema final de semana na empresa e ele tem que ser contactado, obrigatoriamente tem que resolver aquele trabalho. Isso pode quebrar justamente esses ditames aí do artigo 62.3, que falam da impossibilidade de se pagar horas extras para esse trabalhador. Tá? Mas hoje está disciplinado aí pela CLT a figura do trabalhador no trabalho home office. Então, lá no artigo 75A até o artigo 75E. As férias podem agora, muitas vezes nós víamos isso no dia a dia, o fracionamento das férias. Alguns juízes entendiam que também deveria ser pago as férias integrais, porque não foi pago de forma correta, e outros diziam que não, o fato de ter concedido os dias poderia acarretar uma multa para a empresa, mas não que isso acarretasse novo pagamento de férias. Então veio disciplinar essa questão. Hoje ela pode ser fracionada em 3 períodos, contanto que um deles não pode ser inferior a 14 dias e aquele inferior
o de menor tempo não pode ser menos de 5 dias. Certo? A questão da remuneração, um aspecto assim que chama bastante atenção, é que, por exemplo, diárias, prêmios, abonos, auxílios, isso não mais incorpora ao salário para fins de incorporação a salário e reflexo em demais verbas. Então, aquele que ganha esses benefícios, isso não vai ter reflexo em 13º, em férias, como anteriormente nós víamos. Tá? Então, me perguntaram esses dias se as horas extras também estariam dentro desse aspecto de não incorporação. Não, as horas extras incorporam ao salário e têm repercussão em demais verbas. Então, veja no final, antes eles tinham natureza salarial e integravam a base de cálculo dos encargos trabalhistas e previdenciários. Hoje, não mais. Rescisão de contrato de trabalho. Existe agora a possibilidade do acordo entre o trabalhador e a empresa, chegam a um consenso, ao invés da empresa, nessa situação, pagar os 40% de multa do fundo de garantia, vai pagar pela metade, assim como vai pagar pela metade o aviso prévio. As demais verbas pagam-se normalmente. E não será liberado guias do seguro-desemprego. Então, essa é uma mudança significativa, é um novo instrumento dentro do direito do trabalho, que até então não existia. Além disso, as formas de rescisão, todas elas, seja por justa causa, sem justa causa, a pedido do trabalhador, demissão sem justa causa, todas elas agora devem ser pagas, as verbas rescisórias, 10 dias, até 10 dias após a rescisão. Antes você tinha um cômputo diferenciado, que seria um dia após a rescisão, outras formas de rescisão até o 10º dia, agora não mais. Todas elas podem ser pagas até o 10º dia. A questão de ações trabalhistas e custas processuais, nós falamos sobre isso, né? Houve uma redução pelo receio da sucumbência, como nós comentamos, que ela pode girar de 5% a 15% sobre o valor daquilo que não conseguiu se provar na Justiça do Trabalho, além de acarretar em custas processuais. Essas custas processuais na Justiça do Trabalho são de 2% sobre o valor estimado de condenação. As relações sindicais, hoje se abriu um leque maior para negociação, como nós falamos desde o início, o negociado sobre o legislado. Evidente que algumas situações não podem ser negociadas, né? Eu elenquei aqui algumas principais, seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo, 13º. É evidente que isso, licença maternidade, isso não está sob o aspecto da negociação, certo? Então, deu-se um empoderamento aí ao trabalhador através de negociação, mas algumas verbas são elencadas lá no artigo 7º, em especial, da Constituição Federal, e isso, evidentemente, não pode ser negociado. E para finalizar, gente, a lei da terceirização irá alinhar a indústria da construção civil brasileira a práticas já disseminadas na economia global. A expectativa dos empresários é que a segurança jurídica advinda com a nova regra estimule o mercado e aqueça a economia. É o que todos nós queremos, né? Que gere-se mais postos de trabalho, que o brasileiro possa viver de uma forma muito mais feliz, muito mais contente, que possa elevar o nome do nosso país, mas isso só o tempo vai dizer. Agora, eu repito, eu acredito só numa mudança, né, do aumento de postos de trabalho, tão somente a partir do momento que a economia funcionar, independentemente de qualquer reforma que se faça. Claro que muitas vezes a reforma está atrelada a mudanças na economia, mas a economia, a grosso modo, é que tem que ser alterada para que possa efetivamente gerar novos postos de trabalho. A gente, aí chegando ao final, eu me coloco à disposição para eventuais perguntas que os senhores queiram fazer, mas já também dizendo que podem entrar em contato e perfeitamente que eu estou à inteira disposição. Tá? Já dizendo que para mim foi um prazer muito grande estar essa noite aí conversando um pouco com os senhores
e vejam que tudo isso que nós conversamos ainda tem que ser sedimentado. Ainda vai criar bastante celeuma e, invariavelmente, os juízes vão ter que atuar aí num ativismo judicial para poder pacificar todas essas e sacramentar as dúvidas que vão aparecendo aí no transcorrer das eventuais ações trabalhistas propostas. Obrigado aí pela atenção de todos.